Estamos começando mais um podcast. Meu nome é Valéria, sou podóloga, pós-graduanda em biomecânica, e hoje a gente vai falar de um tema muito recorrente que nós na podologia temos muito contato e que talvez as pessoas não dê a devida atenção. A minha convidada de hoje, ela é especialista em onicocriptose e em curativos. Ela é bacharel em podologia e pós-graduanda em biomecânica clínica. Boa noite, Arislaine Gomes. Boa noite, Valéria. Primeiro, muito obrigada por você ter aceito o meu convite, tá? Estou muito feliz de estar aqui conversando com você sobre um assunto tão importante, né? É importante e, ao mesmo tempo, é tão corriqueiro que as pessoas não dão a devida importância para ele. Eu também, eu não estou te ouvindo. Tá me ouvindo? Agora tô. Boa noite, Valéria. Eu que quero agradecer o convite, né? Estamos numa união pela essa profissão, em Opa! trazer para os nossos pacientes e outros profissionais tudo que a gente vem aprendendo no decorrer do tempo e ocupando um lugar melhor na nossa profissão. Graças a Deus, é isso mesmo. É o que a gente torce, né? É o que a gente torce para acontecer e que a podologia fique cada vez mais forte, a gente ganhe mais respeito e mais espaço, né? Sim. Antes da gente introduzir nossa conversa, Ari, eu queria que você contasse como é que você chegou na podologia e quanto tempo você está na área, por que que você escolheu a podologia? Então, eu comecei bem cedo. Comecei por curiosidade e falta de grana. Fui manicure com 11 anos. E quando fazia já 9 anos que eu estava na área da manicure e pedicure, eu precisei da podologia porque eu não conseguia realizar um procedimento. E acho que todo mundo às vezes passa por isso, que vem da área da manicure e pedicure. A gente acaba fazendo algum procedimento que não estamos aptos a realizar. E aí eu busquei a podologia para cessar as minhas curiosidades e perfeições que eu queria em meus tratamentos, mas também para ajudar os meus pacientes a ter o resultado devido dentro do meu espaço, né? Então eu precisava da podologia por isso, porque com ela eu acabei me dedicando aos estudos, que na parte da manicure eu não tinha, e busquei entender o nosso corpo, o porquê de suas atuações que a gente tem em nosso dia a dia. Sim. E existe também um- 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 uma lenda, né? Das pessoas acharem que nós somos contra as manicures, e a gente não é. Não, São propostas diferentes, né, Ari? sim. Manicure faz parte do embelezamento, ela traz para nós, quando uma mulher tá mal, acorda mal, a melhor coisa do mundo é ir na manicure. É Cuidar da verdade. nossa estética, deixar a gente bem para frente, né? E isso eu acredito que faz muito bem para nós, porque a beleza e a estética está relacionada à nossa saúde. Sim, sim. E a autoestima, né? Nossa saúde Sim, emocional também, né? Legal. Aí com você foi certeza. estudar podologia e Aí eu entrei na área da podologia e fiz o primeiro curso, né, de podologia, que foi 1 ano e 9 meses aqui no interior de São Paulo. E aí trabalhei mais vários anos e fui buscando, porque eu era curiosa, né? Eu muitas vezes apareciam casos, patologias para mim resolver e eu não tinha resposta, então eu ia fazendo cursos adoidado para mim tentar entender o que era a nossa área e por que que eu poderia curar aquele procedimento, fazer aquela patologia, cessar a dor de um paciente e tudo mais.
e foi buscando. E aí chegou um tempo que eu já não tinha mais cursos que eu queria fazer, e eu fui, assim, meio intimada a fazer a faculdade de bacharelado em podologia. Que legal. E eu vou contar para a turma que eu ia ficar aqui falando do teu currículo a noite toda e a gente não ia gravar o podcast, porque essa mulher, ela tem 117 cursos. E eu me recusei a falar todos eles, eu compilei e fiz uma sinopse aqui. Então tá bom. Então agora a gente vai para o nosso tema, que é a onicocriptose. Onicocriptose, para quem não sabe, é a famosa unha encravada, tá? Então conta pra gente o que que é a onicocriptose, da É, forma certa. um dos fatores que mais a gente chega a uma onicocriptose é a unha quando ela entra na pele adjacente, que é a nossa pele do pé, e acaba ocorrendo uma inflamação, uma abertura. Muitas vezes também é ocasionado essa abertura para micro-organismo, e ocorre as unhas encravada. Sim, sim, é verdade. E aí a gente tem um problema, né, Ari? Porque as pessoas não conseguem, claro, e elas não são obrigadas, e a gente que estuda para isso, tem o primeiro processo, que é o processo inflamatório, que é aquela vermelhidãozinha, né? Sim, E aí a pessoa acha que vai resolver em casa e começa a cutucar, né? na verdade, a gente tem o processo inflamatório, que vem primeiramente assim, ocasionado pela retirada de um canto de unha, ou muitas vezes o uso de calçados, né, suor, micro-organismo e tudo mais. Ou até quando o nosso paciente faz o uso de alguns medicamentos, né? A gente tem a forma, ela vem em torno de várias respostas inflamatórias, como calor, rubor, edema, dor, perda da função, né, do hálux. Geralmente é no hálux a zonicocriptose. Para quem não sabe, hálux é o dedão, Isso. famoso dedão. E vem ocorrências de vários graus, né? A onicocriptose. Sim, e a gente pode dizer então que a onicocriptose ela é uma patologia, Não, ela é uma doença. é, é multifatorial, né? Pode ser Sim, várias coisas podem ocasionar. isso. A onicocriptose, um dia eu fiquei na dúvida em entender se ela era uma doença ou não. Ela é uma doença, porque ela é ocasionada e muitas vezes adquirida. Sim. E pode ser até genético, né, Ari? Sim, Pode ser até pode genético. acontecer, sim. E na podologia nós temos muitas técnicas, né, para ajudar o paciente a se livrar daquela onicocriptose, dependendo se ela for genética é um pouco mais difícil, mas dá Sim, para fazer um paliativo, né? A gente consegue fazer uns paliativos, usar uma PAP, analisando a biomecânica daquela pessoa, como é que ela a marcha. sim. A partir da sua anamnese, que você vai realizar dentro do seu consultório com o seu paciente, você consegue entender o que é o dia a dia dele e quais os fatores mecânicos que acontecem no decorrer do dia para que ele receba é, uma unha encravada, ou se ele adquiriu por um fato de ter cutucado, como todo mundo diz, e retirado um pouco mais, um excesso daquele local de pele, né? Isso é bem comum também, né, as pessoas elas cutucam, elas, acham que vão lá na manicure e falar: "Ai, corta mais um Tira um, pedacinho, tira mais, deixa fundinho", né. é,
E aí acabam acontecendo muitas vezes pelo tipo de calçado, né? O exercício que esse paciente realiza no decorrer da semana, o tipo de calçado que ele trabalha, né? A posição do pé que ele fica no trabalho. Então, tem vários fatores que agrega essa doença. E ela tem níveis de inflamação, Ela tem. né. E tem o tal do granuloma, que pode ser piogênico ou não, que é aquela carne esponjosa que nem as pessoas comumente falam. Queria que você falasse um Isso. pouquinho disso, qual a importância do tratamento. Então, na onicocriptose, a gente tem o grau 1, que é a pressão mecânica do corpo da unha, sem a lesão, né? Então, a pessoa sente um desconforto enorme. É um quadro inflamatório, que entra o calor, rubor, aquela dor que começa latejando como se fosse os sentidos do coração, né? As pessoas chegam no consultório falando: meu coração tá batendo no meu pé, É, né? latejando, né. Isso. E aí a gente tem o grau 2, que é o rompimento do tecido, né? Com presença do quadro inflamatório, mas com invasão de germes, micro-organismos e tudo mais. Que já começa com um quadro infeccioso, de sair aquela água ou o pus, né? Que é as bactérias. E Sim, que já depois eu tenho. Isso, pode falar? não, que já fica amarelado, já fica saindo Isso, aquele aquela secreção, já isso, fica um pouco fédico também, né. também. Aí depois a gente tem o grau 3, né? Que é já o granuloma piogênico, e muitas vezes ele vem acompanhado da infecção bacteriana por tempo, porque a pessoa acha que vai sarar, o paciente ele tem noção que aconteceu, mas que vai melhorar, né? E Sim. acaba esperando um pouco para procurar ajuda. Sim, e é bom a gente falar que o granuloma, ele tem uma boa intenção, né, Ari. Ele É, vem para proteger aquela região que está sendo, é. afetada. E aí, só que o detalhe do granuloma é que ele tem vascularização dentro da carne esponjosa. Sim. Então, se o paciente demora a procurar ajuda, essa carne vai criando uma hipertrofia naquele local pelo trauma e vai ficando cada dia maior, mais difícil de ser curada, né? E quando ela seca, ela fica meio fibrótica, não fica, Ela fica Ari? com crosta, né? E o sangramento, você relou, bateu, ela sangra, usou um calçado mais apertado, sangra. E assim, os casos mais que ocorrem, chega pra gente no consultório, vem dos trabalhadores com botas de segurança, né? Mulheres que usam muito escarpã, sapatos de bico fino, sandálias altas. Então, vem mais esses casos aqui pra gente. Por causa da pressão que coloca na parte da frente do pé, né, no Isso, antepé. da má distribuição de carga ali no momento da passada. Sim. E como é que é feito o tratamento de uma onicocriptose? Quanto tempo leva? Na podologia a gente tem vários recursos, né, Ari? Sim, o podólogo, ele já, a maioria dos podólogos, eles estão se especializando nisso, porque tem criança que nasce, bebê já que nascem com uma onicocriptose, e ele nem tem pressão no pé, né? Sim. Então já vem. E aí vem as crianças que os pais escolhem os calçados, às vezes, que não é adequado para essa criança estar usando. E depois vem os adolescentes que não tomam muito cuidado com os pés. E também cutucam? Isso, cortam e puxa. Às vezes o alicate da mãe está ali na bolsinha, e eles vão lá e cortam e puxam aquela pele e acaba ocorrendo uma infecção também. E aí a gente tem os trabalhadores, né? As mulheres, que vem o caso dos saltos, e tem os trabalhadores, que são os que mais sofrem muitas vezes com esse caso,
por ter que usar a bota de segurança com a biqueira ali de proteção e outros tipos de calçado também. E no que consiste o tratamento da onicriptose, da unha encravada? Seria a retirada do agente agressor, que seria a Sim, unha que está eu tenho um entrando corpo naquele. estranho, eu preciso retirar, né? Mas esse corpo estranho, ele tá me fazendo uma inflamação por algum outro fator que eu ocasionei ou que eu obtive, né? Então é importante a gente saber a causa, né? Exatamente, porque muitas vezes você vai tratar o efeito da onicocriptose, que é a inflamação, é a carne esponjosa, é o granuloma, mas você não está sabendo qual é a causa, da onde vem. E quando a gente não sabe a causa, é muito provável que aconteça novamente. Sim, aí vem as recidivas. Sim. E como é que a gente faz isso? É muito comum o paciente perguntar para a gente se a gente dá anestesia, porque ele chega com dor, com pulsação, e a gente não dá anestesia, né, Ari? Mas a gente tem técnicas, né? A gente tem Exatamente. maneiras de fazer isso de forma que não tenha muita dor. O podólogo, ele tem vários recursos, como a laser terapia, ele tem o recurso de produtos naturais, né, que não agridam a pele desse paciente. E assim, o podólogo também ele precisa ter um pouquinho de psicologia ali, né, para estar Sim. conversando, acalmando esse paciente, para que muitas vezes ele já passou por muitos traumas, porque ele já chegou num consultório e já retirou o canto da unha. E às vezes você conversando, explicando, tentando absorver isso que ele já passou, você consegue, sem anestesia, fazer o tratamento, que é o que a gente faz, uma anestesia com laser ali ou um tópico, sem que ele seja agredido. Sim. E o não tratamento pode culminar numa cantoplastia, né, que é Sim, a retirada daquela lateral num hospital, com anestesia, e que depois vai demorar mais tempo para a gente conseguir recuperar aquela unha, né, Ari? Fala um é pouco disso. o paciente que passa por uma cantoplastia, ele sofre vários traumas, né? Porque quando eu retiro um pedaço da minha unha, ela é a minha base. Ela é a minha parede para que eu tenha conforto, para que eu tenha mais distribuição, proteção. E aí, quando eu retiro, normalmente muda também a minha marcha, né? Mas essa cantoplastia, a gente indica assim que procure um médico quando o caso é um pouco mais agressivo, né? Quando tem mais efeito de infecção bacteriana, hipertrofia, porque só o podólogo não vai conseguir, ele precisa de uma equipe ali para estar juntando e fazendo esse tratamento. É, porque dependendo do grau, provavelmente vai precisar entrar com a ingesta de um antibiótico, né, e a gente não Exatamente, pode a gente não receitar pode remédio. prescrever isso. Exatamente. Sim, mas se for um caso mais leve, a pessoa pode procurar a gente faz a retirada da espícula, faz um curativo oclusivo, né. Valéria, então, normalmente o podólogo ele está apto a estar realizando tanto a retirada da espícula e os curativos, né? Sim, Desde que ele saiba até onde ele pode chegar. sim, nós temos um limite de atuação. Exatamente. Então, a partir do momento que ele entenda o que ele vai tratar, né? E qual a gravidade daquele tratamento que ele vai oferecer para esse paciente, o resultado é bom. E geralmente, quando eu chego a esses casos para mim, eu avalio primeiramente a imunidade dessa pessoa, quantos dias ela está com essa unha, qual o tempo de inflamação, como ocorreu e o que foi realizado. Sim, isso é muito importante.
Aí, após eu entender tudo que foi feito nessa unha, nesse paciente, aí eu entro com a minha técnica, que às vezes eu não retiro a espícula no primeiro dia, né? Às vezes eu trato primeiro, que entro com o psicológico e faço um curativo para eliminar a dor ali. E na segunda consulta eu faço a retirada. Aí você faz um curativinho para aumentar aquele campo de visão ali, para quando voltar Isso, tiver mais. é. Entende? E hoje em E, dia a gente tem as técnicas, né, que estão aqui no mercado para ajudar o podólogo, que são as lâminas de gúbia, né? sim. Que é um tratamento assim maravilhoso, porque o paciente, quando ele vê, a gente já fez a retirada e ele E não não faz sentiu tanta pressão, né? Como o isso. nuclear. É. E Entendi. aí o paciente acaba confiando em você porque ele não sentiu dor. É importante. Essa parte da psicologia é importante, porque a pessoa chega com muito medo, né? Sim, E de qualquer forma, não sei se você pensa como eu, o paciente ele tem que estar comprometido com o tratamento, né? sim, porque o primeiro curativo eu só estou eliminando os primeiros efeitos, né? A causa vem depois. Então, Entendi. eu preciso estar realizando o primeiro curativo, cessando a dor, cessando ali aquela infecção, para que no segundo eu tenha uma visão maior e entenda se o meu processo está certo, se o meu protocolo de curativo está certo. Porque se eu tenho um caso de infecção bacteriana, no mínimo 7 a 10 dias para mim resolver um caso desse. Sim. E ainda assim, para resolver o desconforto, para aquela pele Exatamente. se recuperar e voltar tudo zero bala, no mínimo um mês, né? No mínimo, sei É, lá, tô chutando, mais ou depende, menos. depende do calçado e do paciente. Sim, depende das atividades dele diária, Isso se ele mesmo. vai conseguir fazer o tratamento direitinho, porque, como a gente já conversou anteriormente, às vezes a pessoa que usa um IPI, às vezes a pessoa, o adolescente que é obrigado a ir de tênis porque a escola não deixa ele ir com um chinelo, Sim, e isso pode atrapalhar. Eu não diria prejudicar, mas pode atrapalhar, porque vai ficar comprimido o dedo dentro do calçado, mesmo que esteja com curativo oclusivo, vai uhum. atrapalhar, porque vai ter pressão ali. A duração desse curativo é até 48 horas, né? Eu aconselho aqui aos meus pacientes. Então, eu peço que retorne a cada 48 horas. Mas tem aqueles que sumiu a dor, ele some também. Ah, Então, quando ele você foge do vai. consultório, né? É, então, quando você vai explicar para um paciente já na avaliação ali da sua ficha de anamnese com ele, você já tenta orientá-lo e que ele assuma esse tratamento até o término dele, porque senão esse paciente ele vai ver que deu uma cicatrizada e ele some, né? E ele tem que saber que a responsabilidade de um tratamento começado e não terminado pode acarretar as recidivas que vêm depois, muito mais forte. Com certeza. É, por que você acha que é um tratamento sério e que deve ser tratado só por um podólogo? Não, a gente não deve fazer nenhum tipo de intervenção em casa com aquele alicate que a gente já tem, ou de repente assistiu algum vídeo no YouTube e acha que sabe fazer, porque quando a gente vê um procedimento, às vezes até parece fácil, mas na hora de executar não é, porque a gente tem técnica, porque a gente estuda sobre pele, sobre Sim, unha, sobre tudo. a importância que eu assim, eu dou em primeiro lugar para o meu consultório e acredito que outros podólogos também, é o ambiente limpo, estéril para receber aquele tratamento. Depois eu coloco a bancada que você vai montar para o procedimento.
você vai colocar o campo cirúrgico em volta daquele dedo para que ele não se contamine mais quando você estiver fazendo. E aí entra a escolha do curativo, né? Da técnica. Então, quando o paciente realiza o procedimento em casa, ele não tem esterilização, ele não tem cuidados com aquele pé, pode estar contaminando um pouco mais, né? Com alicate, algodão que já está ali aberto. E para eles é normal, vou passar uma pomada e pronto, né? Você tem a mesma percepção que eu, que as pessoas negligenciam muito os pés? Sim, Parece que o pé porque não é nada, né? elas têm muita falta de orientação. É, verdade. E o nosso trabalho, eu acho que a priori é esse. Como atenção primária da área da saúde, eu acho que o nosso trabalho é mais de orientação, orientação e ficar plantando aquilo na cabeça da pessoa, né? Isso. A orientação, ela devia ser como escovar os dentes, aprender a escovar os dentes, né? Sim, Então, tem que vir bem cedo para ajudar os nossos pacientes, clientes a estar procurando o melhor tratamento possível. Muitas vezes, eu acho que falta a orientação, mas também a falta de recursos, né? sim, sim, porque a gente também sabe que quando você fala de recursos, você está falando do paciente para procurar um podólogo? Exatamente. E aí Sim, ele acaba procurando hospitais, posto de saúde, né? Porque ele não tem, às vezes, aquele custo para estar indo ao podólogo. sim. Ou também não tem conhecimento que existe um profissional só para fazer Sim. isso, né? Então acha que é o pronto-socorro que vai resolver. Porque quando a gente analisa a situação de um tratamento realizado muitas vezes no consultório de forma adequada, no máximo uma semana esse paciente está inteirão para estar aí fazendo suas atividades, trabalhando, buscando a melhoria de vida para ele. Quando eu tenho um paciente que procura as cirurgias por falta de orientação, Ou por medo também, ou né? medo, esse paciente passa dias afastado, tomando antibióticos, né, via oral. Por quê? Porque deixou agravar ou porque não tinha condições de sair num consultório podológico. Sim. E agora fala um pouquinho da consequência, não diria consequência, mas depois de uma cantoplastia, o que que é a cantoplastia? O médico lá no pronto-socorro, eu tô com medo, tenho medo de ir no podólogo, aí eu vou lá no pronto-socorro e peço para o médico, não, pelo amor de Deus, arruma esse, dá um jeito nisso, porque eu não vou fazer isso sem anestesia. Aí o médico tira, é uma camada ali da prega ungueal, né? Ele tira um pedacinho daquela unha da matriz até a distal. E aquilo fica um espaço aberto. E a gente sabe que a unha demora para crescer, né, Ari? E quais as consequências disso? O sujeito foi lá, fez isso e não aparece mais no médico. Ele resolveu o problema dele e tá lá os pontinhos, depois os pontinhos vão cair. Já teve uma movimentação tecidual, a unha vai demorar para crescer. Fala um pouco disso. Eu acho, Quanto tempo que ele vai ficar muito mais do que se ele tivesse enfrentado o medinho dele? quando ele tem esses efeitos que eu digo, por quê? É, ele vai passar a mudar, ele vai mudar várias coisas no dia a dia dele com uma cirurgia, né? Sim, Porque além dele receber a cirurgia, a anestesia, passar pela cirurgia, ter os cuidados com a higiene com essa pele, com esse local, com essa lesão, ele vai ter também a marcha dele, que ele vai mudar a marcha, com certeza. porque a primeira coisa quando você tá com dor na unha é você mudar a tua marcha, para que não pegue aquela lesão, né? É verdade. Aí eu vou mudar minha marcha. Então, quando ele sarar, é como uma mulher
que teve um bebê. Quando ele passar do processo de cicatrização, ele vai estar, assim, o ponto de equilíbrio e a distribuição de carga dele, ele mudou totalmente. É verdade, ele vai ter que Então, reaprender a andar, né? ele tem outros fatores para ele cuidar depois, entendeu? Aconteceu aqui um caso, chegou para a gente, de onicocriptose, que ela andou 15 dias com o pé jogando a carga para a lateral, que quando ela se deu conta que ela procurou a podologia, que ela veio até aqui, a gente fez o tratamento, em 4 dias ela estava cicatrizada, a lesão estava cicatrizada, mas ela tinha uma inflamação no nervo ciático. Eita, Por nós. ela é agente de saúde, então anda muito na cidade, né? Para estar fazendo os atendimento a domicílio. De E calçado fechado, provavelmente, né? não, ela estava de rasteirinha, aquela Ah, meu sandalinha pai. plástica. Então, quer dizer, e quando ela chegou para mim, ela só andava de lateral e calcânio. Então, porque ela tirou o hálix do chão Sim, e jogou todo o peso para trás. Então, ela afetou o nervo ciático dela nessa posição que ela fez. Então, os fatores que um paciente que passa por uma cirurgia obtém são vários, né? Desde a distribuição de carga, como ele ficar em casa, perca de movimento, porque ele não vai poder fazer exercício, ele não pode trabalhar. A rotina dele é modificada, né? com certeza, com E certeza. às vezes eu perdendo o medo da podologia e procurando um profissional, em uma semana eu tô de volta nas minhas atividades, trabalhando e fazendo tudo minhas coisas certinho. Na tua opinião, num caso corriqueiro de unha encravada que aparece no nosso consultório, qual é o momento da gente encaminhar para o médico dermatologista intervir? Então, o momento é na avaliação. Vamos supor, eu tenho um paciente que tem outros tipos de patologia, principalmente o diabetes, né? Sim, Então, o diabetes, pessoas que têm imunidade baixa, lúpus, essas doenças, elas têm uma intervenção na nossa pele por outros fatores, até medicamentosos. E às vezes eu não vou conseguir resultado, porque eu preciso que a pessoa tome um oral, que a pessoa tenha que fazer mesmo a retirada de unha em um centro cirúrgico. Então, quando eu vou analisar e fazer a ficha desse paciente, eu posso tentar fazer os primeiros atendimentos. Mas muitas vezes, se eu ver que no segundo curativo eu não tenho resultado, eu encaminho ele para o médico, sim. para que ele tenha um melhor atendimento, entendeu? Para não ocorrer de essa hipertrofia, essa infecção seja generalizada e leve também o paciente à amputação desse membro. Tá. Agora você tocou num ponto. Independente de um paciente diabético, que a gente sabe que pode acontecer com muito mais facilidade, os cuidados têm que ser maior, e isso também não significa que nós não podemos cuidar, o médico vai agir como um agente multidisciplinar, ele vai agir conosco, ele vai dar a medicação, vai fazer o que precisa ser feito e a gente vai continuar fazendo tratamento com mais segurança, porque Sim. sabe que aquela pessoa está sendo assistida. Mas vamos imaginar num paciente que não tem uma doença autoimune, que não é diabético e ele não quer tratar também a onicocriptose e ele tem um granuloma lá, aquilo lá já está tudo contaminado e ele nada faz. No pior cenário, o que pode acontecer com esse dedo? Olha, eu acho que as doenças, os micro-organismos e as bactérias estão muito fortes.
Na verdade, o ser humano está fraco, né? Por decorrência de vários outros vírus que vêm surgindo. Mas, quando eu falo de uma cirurgia, num caso desse, já entra o granuloma de grau 4, grau 5, com infecção bacteriana, né? Sim, Que às vezes a técnica do podólogo e aperfeiçoamento não vão ajudar. Ele precisa de algo mais do que sim, somente o trabalho realizado ali dentro do seu consultório. sim. Mas aí, se ele não fizer nada, aquilo pode culminar para uma, Pode. até uma amputação, né, Ari? E essa infecção bacteriana, ela entra na nossa corrente sanguínea, né, Valéria? Sim, como E, através da boca, por uma e surgem outras periodontite. coisas. Uma infecção Exatamente. generalizada, sim. Isso ocorre, sim. Então, não é uma coisa que dá para se negligenciar, não é qualquer coisa. É essa consciência que a gente quer trazer para as pessoas, né? Que precisa de um cuidado. Infelizmente, o que a gente estava falando é que a podologia ainda não é acessível para todo o público. Sim, Mas isso também está mudando. A gente sabe que ainda tem muito caminho, um caminho grande aí pela frente? Tem, mas existem projetos de levar a podologia para uma UBS, para um SUS. A gente não sabe quando isso vai acontecer, mas existe projetos, porque eu acredito, na minha visão ainda de embriana podologia, eu acredito que a podologia é indispensável, é sim. indispensável na prevenção. É, eu falo assim também, entra vários fatores, porque o meu paciente, às vezes, não tem como ir a uma consulta podológica, mas tem outros tipos de, é, como que eu posso dizer? De gosto, né? Tipo, eles não confiam e não acreditam que aquela doença pode levar ele a ter um trauma muito maior e negligenciam isso e às vezes fazem outras coisas que poderiam economizar e estar realizando o procedimento. Agora, sobre o podólogo nas UBS, nos hospitais, asilos, tal, eu também sei que um dia a gente vai chegar lá. Já tem várias cidades da região que os prefeitos colocaram, né? Esse serviço à prontidão para urgência e emergência, Porque sabe da importância, né? que estão orientados à importância desse tratamento, né? Com certeza. Que é aquilo que a gente vem falando desde o começo da nossa entrevista, que na verdade está faltando orientação. E quando eu sei da importância daquela doença, eu vou tentar trazer para todo mundo. Sim, sim. E Ari, fala um pouquinho do. Você é especialista em curativos também, né? Sim. Que tipos de curativo a gente pode tratar na podologia? Ó, o podólogo, se ele entender até onde ele pode chegar em um tratamento, em uma doença, e está apto para isso, porque ele buscou estudar e entender o corpo humano, ele pode trazer tratamentos de não só da onicocriptose, como tem casos de ferida que a gente traz, né? A gente faz uma junção com a equipe multidisciplinar para estar realizando, porque tem vários tratamentos que você necessita de outros profissionais na área, Com certeza. né? Então, não é só uma encravada. Muitas vezes pode acontecer de um paciente chegar com um calo infeccionado, porque usou outros procedimentos. E nós temos vários tipos de tratamento, como curativos, laser e associações, né? Ozônio. Hoje, o podólogo está bem, assim, equipado para estar tratando algumas doenças. Ele só Sim. Até precisa, os curativos, tem muita tecnologia, né? sim,
E hoje a gente tem aí produtos nanotecnológicos para ajudar nos nossos curativos, que são curativos que não vai fazer a divergência, tipo, nos casos de reações alérgicas, né? Eu tenho produtos naturais que eu vou tratar essas patologias da mesma forma que eu posso tratar também com antibióticos. Sim, vale lembrar que nós podólogos pouco usamos os fármacos, né? A gente usa mais ativos à base de óleos essenciais e que Isso. tem resultados excelentes. E E que nós... hoje, pode falar. Não, não, pode falar. E hoje a gente tem as empresas que estão investindo bastante nos podólogos, Era né? exatamente isso que eu ia E dizer. eles estão trazendo para nós vários outros tratamentos dentro da podologia que eu não precise partir para o lado dos farmacos ou de outros antibióticos. Eu consigo tratar com produtos naturais. Sim. E quando a gente pega um pé diabético, a gente pode tratar de uma úlcera se ela tiver no comecinho, né, Ari? Isso. Porque aí você vai analisar todas as questões que podem vir à causa, né? Sim, Geralmente uma úlcera ela vem por pressão. Então, o podólogo entendendo disso, ele vai conseguir o melhor tratamento para esse paciente. sim. Então a gente tem um leque aí ainda para a gente fazer antes de mandar para o médico, por exemplo. A gente pode atuar ali num limite mínimo, né? Quando a gente está falando assim só do, da primeira camada de pele, vamos dizer assim, das suas subcamadas, até chegar num quadro maior. A gente pode evitar que aquilo lá evolua e que a Sim. pessoa. Você sabe que há pouco tempo atrás, uma paciente minha me mandou uma matéria que saiu aqui na minha cidade de foi a mão, tá? Mas podia ser o pé, é até mais comum acontecer no pé. Um senhor que perdeu o braço por causa de uma unha encravada na mão. Hum, Ele estava com a unha encravada, parece que foi no hospital, fizeram algum procedimento, e aí tem um monte de fatores que deve ter acontecido aí nesse meio de caminho, né? Porque a gente não sabe se a pessoa tratou direito, se ela tomou a medicação que o médico prescreveu, a gente não sabe. Eu sei que aquela infecção foi subindo e ele acabou perdendo o braço. E talvez se tivesse um podólogo no hospital, isso não teria acontecido, né? entra que nem assim, o podólogo sendo reconhecido, né, Valéria? Nós A estamos gente ganhando espaço, né? Isso, aos poucos, cada dia a gente vê o nosso reconhecimento e aquele profissional que não acreditava na podologia está buscando e levando a gente para dentro desses onde falta, né, os tratamentos podológicos, principalmente em asilos e hospitais, né? Sim. E também vem a economia desse município, porque se todo mundo tivesse um podólogo nas redes para ajudar na urgência, emergência, Sim, evitaria-se muita cirurgia, né? com certeza, muita cirurgia, muitas amputações. Sim. Então é o que a gente vem falando. A orientação está faltando muito ainda. Precisamos focar mais na orientação. E agora tem o estudo da calceologia, né? Sim, o Mário está arrebentando aí com essa matéria. Exatamente, que é uma matéria que estuda os calçados e que pode vir ajudar nos IPIs, Sim, né? tipos de Principal calçados, tipos de calçado e que vão evitar outras podologias também, sim. não é? A calciologia, ela está sendo importante, na verdade, assim,
o Mário fala sempre isso, né? Que a biomecânica deveria ser estudada antes da podologia, Sim. porque com ela a gente entenderia o mecanismo da nossa marcha e da má distribuição de carga e evitaria já muitos problemas. E a calciologia faz parte desses tratamentos porque nós temos um ego de escolher, às vezes, calçados errados, É né? porque é bonito, né? É lindos. Eu amo Scarpan, amava Scarpan, gostava de Eu já trabalhar de usei Scarpan. muito, eu já usei muito. E É. agora eu tô começando a colocar o tênis aqui para ter um pouco mais de conforto, né? Então, meus pacientes chegam e falam: Que isso? Porque aí eles descobrem que eu tenho 1,55 m. Não, mas o tênis é muito mais confortável. Eu trabalhei minha vida toda de Scarpin e salto alto. Eu tenho um Alex Valgo, graças a Deus, né? Mas eu não sinto dor, ainda bem, então tá tudo Ainda não bem. chegou no grau. Não, ele não me limita e eu intuitivamente também tinha o hábito de trocar o calçado, não usava todo dia o mesmo. Eu usava, eu tenho até hoje, esse eu uso ainda, um protetor de silicone só para diminuir o impacto da pressão entre o hálux valgo e o calçado. Entendeu? Entendi. Mas hoje, com essa moda que veio de tênis com vestido, fica legal, né? Não, Então, tá se usando muito. E agora sim, os modelos também estão bem ah, atualizados, né? com certeza, porque antes um calçado para ser confortável tinha que ser da Usaflex e os design era horroroso. Não, é Agora tem uns verdade. bonitos agora. Agora tá bem melhor. A Usaflex, ela fez uma parceria com a Arezzo. Você sabia disso? Eu não sabia. Fez uma parceria com a Arezzo e agora eles estão mudando o design. E aí fica mais, né, atraente, vamos combinar, né? Porque tu olha para aquele calçado, nossa, é triste. E muitas vezes as mulheres que trabalham fora o dia todo escolhem o calçado pela beleza, o tipo de vestimento, né? E aí Sim, passam o dia todo naquela correria, trabalhando e realizando as suas atividades até a noite, muitas vezes, com o mesmo sim. calçado. Mas olha, a gente está falando do salto alto, mas eu não acredito que ele seja o principal vilão, porque essas rasteirinhas de couro com Não, aquela e sola tem. rígida, ela também é muito prejudicial. Você sabe que teve um outro dia aí que eu fui fazer uma palestra com a Natália Targas e olhei para o meu filho e eu falei, eu vou medir seu pé. E meu filho ele joga bola, né, desde os 5 anos, então usa chuteira. O pé dele é uma chuteira, né? Tem os dedos meio em garra, porque é um pé cavo. E nessa hora que eu fiz a pantigrafia dele e medi o pé dele sem a chuteira e com a É. chuteira, dá 1,5 centímetro de diferença. Então, quando ele está com a chuteira, ele tem 1,5 centímetro a menos de base para distribuir a carga e realizando E a atividade dele, né? Aí o lindo, esquece que a mãe é podóloga, só vem quando dói. mas Então, em casa de ferreiro espeto é de pau, tu não às sabia? vezes eu olho pro dedo dele e tá lá aquele cantinho vermelho, porque fez o corte da unha errado, né? Meio Sim. arredondado. E aí acaba vindo os efeitos que a pisada dele oferece para ele. Meu Deus do céu. Mas isso daí vai trazer problemas quando E ele ficar mais velho, não vai? sim, e essa medida que eu percebi no pé dele com a chuteira e sem, a gente pode pensar no Scarpan, que a gente ama, né? Em alguns tipos de calçados que as mulheres também escolhem pela aparência, e às vezes os dedos ficam todos pressionados lá dentro, acabam ocorrendo, né? A onicofose, que é aquele excesso de pele, e aí vem, a pessoa vai retirar o excesso e acaba ocasionando a onicocriptose, que é a unha encravada.
sim. E às vezes até o modelo do pé é mais largo, né, Ari? Exatamente. Né? Na parte da frente do antepé é mais largo ali nas falanges e o sapato é estreito. E às vezes a gente pode orientar o paciente. Eu comecei a fazer isso após eu ter medido o pé do meu filho na chuteira. Medir o pé deles, né, a largura, e quando for comprar o calçado, se lembrar e se preocupar com isso, tentar pôr isso em prática, né? Comprar um calçado que o pé fique um pouco mais folgado dentro do calçado. Sim, Assim sim. fica melhor para eles estarem realizando as suas atividades. Se tu pegar uma folha de sulfite e contornar teu pé e colocar o teu sapato em cima, ali já dá, Já mesmo dá. de uma forma bem grosseira, você já consegue perceber a Sim, diferença. Entendeu? exatamente. Às vezes você põe o sapato em cima e sobra pé em volta. É, Então muitas você. vezes, criança acontece a onicocriptose porque a mãe coloca as meias, aí vai e acha um sapatinho bonito, né? E acabam influenciando isso também. Na maioria dos casos, em bebês, né? E crianças até 5 anos. Sim, sim, é verdade. O bebezinho, ele às vezes nasce com a unha encravada, né? Só que ela só se contamina quando sai da barriga da mamãe, porque entra no ambiente contaminado, né? Exatamente. Não estéril. Se você pudesse deixar uma mensagem para as manicures, já que você veio da manicure, o que que você diria quando elas encontrarem um cliente delas com a unha encravada? Qual era o conselho que você daria para Ó, essas meninas? eu adoro as manicures, né? Eu acho elas assim trabalham ali o dia todo embelezando todo mundo e acabam esquecendo às vezes delas mesmas. E qual a mensagem que eu diria para elas que eu gostaria que alguém tivesse dito para mim lá atrás, né? Se debater de frente com uma doença dessa, ou acontecer no seu salão de beleza, na prática ali, indique para alguém que esteja apto a estar cuidando desse caso, né? Para que Sim, ele não fique agressivo. E aí você evita também o transtorno com o seu cliente, a dor, o trauma, né? Que eu acho que muitas vezes é o que mais chega aqui pra gente. A unha encravada nem tá com a infecção, com aquele granuloma, mas existe o trauma no paciente. E tentar resolver, né? Não tentar resolver, mas dividir com uma pessoa que esteja sim, mais apta com você. Isso não é vergonha então, nenhuma, né, não, Ari? não, jamais. E isso já aconteceu comigo também no passado, e eu busquei o aprendizado para mim chegar onde eu tô hoje, né? Hoje eu sento de frente com granuloma ou com uma unha encravada e eu não tenho medo dela. Eu busco saber os efeitos e o que foi que aconteceu ali para ocasionar, para mim tentar tratar. Sim. Até E, porque se a profissional tentar fazer e não conseguir resolver, ela pode ter um problema também, né? exatamente. E eu acho que as manicures elas estão aptas a isso e elas precisam tratar mais a estética e a beleza. E se caso acontecer realmente isso com algum paciente, com algum cliente delas, dentro do seu salão ou do seu gabinete, que elas possam indicar para os podólogos que estejam especializados nessa área, né? Que tenha estudado para estar realizando esse tipo de tratamento. Tá certo. Muito bem. Ari, nós falamos sobre tudo. Você gostaria de falar alguma coisa que talvez eu tenha deixado passar e não tenha te perguntado? Então, Valéria, quando a gente fala de doenças assim inflamatórias, a gente tem assim um pouco de pé atrás, né?
porque às vezes uma doença infecciosa, inflamatória para-infecciosa, é no decorrer de algumas atitudes nossas, profissionais, clientes, né, pacientes e locais. O que eu poderia tentar ajudar os nossos pacientes, os nossos futuros profissionais que estão chegando aí na área? Busque realizar, assim, o máximo que você puder, estudando, buscando, se orientando, você mesmo que é profissional, e trazendo para a nossa área, ou para aquela, orientando aquela pessoa que você, inclusive, encontrou num lugar com uma unha encravada, para que ela possa buscar, né, tratamentos que sejam assertivos ali na vida dela. E Sim. se acontecer da gente encontrar alguém que esteja passando por algum tipo de patologia como essa, que a gente oriente ele a buscar um profissional, né, que possa estar cessando essa dor e essa inflamação e muitas vezes evitando até uma cirurgia, no caso desse paciente. Então a gente volta no mesmo ponto. O fato é que a gente precisa orientar. É o nosso trabalho de É, formiguinha, é a orientação, né? a orientação, ela vem em casa com nossos filhos, ela vem com nossos pais, com nossos tios, com nossos parentes, nossos amigos, né? Porque se eu não tenho orientação, eu não tenho como ajudar aquela outra pessoa, o meu próximo. Então, eu preciso mesmo da orientação. Eu preciso divulgar. Eu vi acontecer um caso, eu passei por esse tratamento, ajude o próximo. Oriente ele a buscar o tratamento correto, né? E não Sim, ter que passar por isso. legal. Muito obrigada. Eu queria agora, para a gente encerrar, que você deixasse uma mensagem para quem está nos ouvindo. A mensagem que você quiser, o que o teu coração falar. Bom, eu assim gosto muito de falar sobre os meus sonhos, porque eu jamais lá anos atrás iria imaginar que eu chegaria a ser uma podóloga. Graças a Deus tenho bastante reconhecimento e jamais acreditaria que eu estaria aqui numa entrevista com você, né? Nossa, que Porque chique! Eu é que estou lisonjeada de estar falando com você. entre algumas particularidades, que é muitas vezes o medo de falar, de dividir, né, conhecimento, Imagina, mas vai palestrar lá no Chile e estava com medo de falar comigo? Para, mulher. assim, mas hoje o que eu posso dizer é, se você sonha e gosta da área da saúde e quer ajudar alguém, se você tem essa parte humanitária dentro de você, busque aquilo que você trabalhe como se você estivesse sorrindo o tempo todo. Faça aquilo que você gosta, né? Que o trabalho vai vir ao mesmo tempo. Então, eu falo que é muito gratificante quando chega alguém com dor, pisando torto, chorando, e o podólogo, nós, como pessoas, conseguimos ajudar essa pessoa a sair sorrindo daqui. É, Então, isso é gratificante, muitas vezes, mais do que o pagamento que ele paga para a gente. com certeza, não, com certeza. Você vê a pessoa satisfeita, ai, que alívio, né? Só quando ela Sim, fala que alívio, passou. e acontece muitos casos de você, assim, ficar com tanta gratidão por você ter feito aquele tratamento, você fala, pô, meu, foi eu que fiz mesmo? Eu consegui realizar esse tratamento nessa pessoa, Sim. né? Então é muito gratificante você receber essa gratidão do próximo também. É que nós somos pessoas, né, Arislaine? Nós somos pessoas e pessoas se conectam com pessoas, A né? maioria das vezes, o meu paciente vem para a primeira consulta e fica para o tratamento da vida
Meus Vira pacientes amigo, né? vira meu amigo e eles estão aqui, um há 14 anos, outro há 18, e aí já é de casa já. Que coisa boa, né? Então a mensagem que você quer deixar é que as pessoas corram atrás dos seus sonhos, que elas podem Exato. realizar, que elas confiem nelas, né? Exatamente. Se você sonha, acredita e gosta da área da saúde ou de outra área também, mas que você faça com amor, mas Com amor amor. ao próximo, né? Que, Quando a gente que, faz com amor, o dinheiro vem, né? que você faça pelaquele paciente aquilo que você gostaria que fizessem por você. Isso é primordial. Quando a gente toca a vida do outro como a gente gostaria de ser tocado, eu acho que faz toda a diferença. É a Exatamente. tal da empatia, né? É, a gente dá e recebe. Com certeza, com certeza. Ari, tu gostou do nosso papo? Maravilhoso. Você é maravilhosa. Você tira esse medo do estômago, essa Ah, tremedeira. imagina, que isso. Você deixa a gente super à vontade. Muito bom, Valéria. Você está no caminho certo. Eu já te falei isso. Esse caminho que você está seguindo, você traz a orientação pelos meios que você tem Sim, para a população, né? E que cada dia mais todo mundo possa compartilhar e levar essa orientação para outras pessoas, familiares também. é um conhecimento de fácil acesso, né? Sim, E que pode ser compartilhado com todo mundo de forma acessível, que todo mundo possa entender, e entender que nós somos seres individuais e integral, e que uma coisa depende da outra, né? exatamente. E nós não tocamos num ponto, eu vou fazer um parênteses aqui, que a onicocriptose, como qualquer outra doença, ela também pode estar ligada ao emocional da pessoa, Exatamente. Como muitas outras patologias. né? E isso é importante as pessoas saberem, porque às vezes você está lá cuidando, o profissional é bom e a coisa não anda. Já fez uma avaliação biomecânica, já fez uma palmilha, já colocou uma órtese e a coisa não funciona. E E às ele tem vezes recidivas, né? exatamente. E isso pode estar muito ligado com o emocional, com outras patologias de um modo geral. Isso era só para ficar um parêntese, porque a ideia é levar a integralidade e saber que nós temos muitos caminhos e orientar as pessoas a procurar sempre todos os caminhos. Nunca ficar engessado numa coisa só quando não funciona. A gente pode procurar outros caminhos. Sim. Às vezes você vai fazer uma terapia ou um tratamento e não vai ter resultado. E aí Sim, você precisa de outros profissionais que ajudem você a eliminar efeito por efeito, né? é Trazendo verdade. o equilíbrio para esse corpo, né? Sim, e tem muitos recursos. Nós temos, eu fiz uma entrevista de aromoterapia, eu fiz uma entrevista de acupuntura com mestre em ciências. Então, a gente tem outros caminhos, entendeu? Então, a gente tem que tentar de tudo. Se a gente tiver recurso, se for possível, tentar de tudo para ficar bem, entendeu? É, Corpo, mente sã, corpo são. exatamente. Tem muita gente, nós estamos para terminar e não termina, né, A gente quer ficar, a gente quer ficar. E tem muitos pacientes que aparecem ou amigos e buscam vários tipos de terapia. Fala, agora eu descobri uma boa, né? E aí ele faz. Aí ele vê que a terapia ali de acupuntura não deu muito certo, ele vai na outra, ele vai na outra. Mas ele tem Sim, que aceitar, ele tem que querer a sim, cura, é né? verdade, tem que permitir, né? Então, uma orientação também para o paciente quando e para o profissional, quando o paciente chega com uma onicocriptose, você quer mesmo se tratar? É verdade, ou você só quer enxugar gelo. Isso é Isso. importante.
Porque às vezes você vai fazer o tratamento e daqui 20 dias você vai voltar com o mesmo caso, né? Porque É você não verdade. aceitou as orientações que o profissional tá te A gente fornecendo. tem que estar aberto e comprometido com aquilo que a gente se predispõe a fazer, e seja o que for, É, que aí vai funcionar. isso Agora, eu quando a tenho gente orgulho da oferece. nossa área, porque a nossa área, ela abrange várias outras áreas, então a gente já comentou isso, né? O Sim, podólogo, ele tem que estudar mais de 5, 6 áreas e muito mais para ele conseguir fazer um atendimento podológico, sim, sim. A, ge- porque cada paciente chega de um jeito, né? Então a a gente gente tem, tem noções de nutrição na faculdade, né? sim, Para as pessoas terem uma ideia, de estética, né? Quando eu tive aula de estética, eu falei, nossa, eu vou ter aula de estética? Mas tem aula de estética, uma série de outras coisas, de dermatologia, de fármacos, de cosmetologia, sim. entendeu? E a gente precisa saber. Não, eu acho que todas as áreas abrangem muito todas as outras áreas. Por isso Sim, que na verdade, o corpo humano é uma ligação, né? Ele tem um ciclo ali dentro, nós temos, e vai pegando vários outros ciclos. uma coisa depende da Cada outra. profissional trata uma coisa. É, E, inclusive, é o que a gente fala. A manicure, por que que eu acho ela especial? Eu trato a doença, a dor, a inflamação, e a manicure trata o embelezamento. sim, Então, assim, a cabeleireira, quando ela realiza uma escova, um tratamento no seu cabelo, você sai de lá radiante. Você quer até sim. passar o batom, né? Você não quer nem voltar para casa, quer ir dar uma volta no shopping, né? Só Exatamente. para esnobar o cabelo. Então, eu falo, cada profissional tem seu pontinho positivo dentro do ser Sim. humano. E o ser humano tem que estar apto a aceitar todos os tratamentos que estejam aí disponíveis. Tem que estar aberto, né? Tem que estar aberto. Se dispôs a ir lá naquele profissional, dá uma chance para você e para o Isso, profissional, né? exatamente. Então, Tari, adorei o nosso papo. Mais uma vez eu Obrigada. te agradeço por ter aceito o meu convite de pronto. Foi muito gostoso. Eu quero que você deixe as suas redes sociais. Se houver Sim, alguma dúvida, alguma pergunta, eu vou pedir para o pessoal te mandar no direct, ou mandar para pode mim, me eu mando chamar. para você, para a gente esclarecer, tá bom? Fala aí as O tuas redes meu, o sociais. meu Instagram é Arislane Gomes, né? E o meu Facebook também. Lá eu tenho o link do meu WhatsApp também, que está disponível para quem tiver alguma dúvida, né? E assim, eu não tenho muita coisa para falar no meu, mas eu tento trazer as informações e orientações disponíveis para todo mundo lá. Que é isso que está faltando, né? Porque às vezes a Uhum, pessoa coloca um monte de coisa lá e não coloca informação, conteúdo sim, importante que vai agregar alguma coisa na vida do outra pessoa, da outra pessoa, não sim, dos profissionais. Os profissionais eles têm a obrigação de saber, mas o público final não tem. Então é a gente que tem que levar isso para eles. exatamente. E você coordena a entrevista muito bem, tá Ah, ótimo. imagina, imagina. Eu te agradeço muito, nosso papo foi muito gostoso. Espero te ver em breve em algum evento por aí. Aliás, o professor Orlando falou que ia fazer um sorteio e eu falei, e ele mandou chamar ele no WhatsApp. E eu chamei, eu falei, professor, eu quero participar. Ele falou, tá bom, eu vou torcer por você. Aí ontem teve uma live, mas ele não falou nada de sorteio. E Ai, ai. agora, no próximo final de semana, né? Dia 6. Sim, sim, vai ter lá. Você vai palestrar, não vai? Não, o Mário vai palestrar. Ah, então tá bom. Eu vou Quem, acompanhar. quem sabe a gente se vê lá, Se Deus quiser, Valéria. tá Vai ser bom? ótimo.
Ari, um beijo, muito obrigado mais uma vez por você ter aceito esse convite, tá bom? Foi Muito muito obrigada. produtivo, eu acho que era um assunto muito relevante, muito corriqueiro, mas ao mesmo tempo que gerava muitas dúvidas nas pessoas. Eu acho que as pessoas Sim. não tinham ideia da gravidade desse assunto. E agora eu acho que ficou um pouco mais claro, Muito tá bom? obrigada, Valéria, pela oportunidade. Tá bom. Fica com Deus. Tchau. Tchau.